Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, gente, hoje eu vim fazer um vídeo para vocês diferente dos que eu tenho postado aí no decorrer do tempo. Eu vim falar sobre a minha história de vida, que foi assim uma infância muito difícil, com muitas perdas, mas tive uma grande vitória depois de tantas perdas. Vocês vão entender o porquê da vida difícil e o porquê da vitória, vocês vão entender. Então, desde criancinha, pequenininha, eu sempre fui assim uma pessoa muito pobre, muito humilde. A gente não tinha nada. Era aquelas pessoas que trabalhava de dia para comer de noite, mas que também nunca faltou. Graças a Deus, sempre teve o que a gente comer. Mas os meus pais, eles eram muito humildes e assim, tinha muitos filhos. Eram muitas crianças pequenas. A minha mãe, ela teve 10 filhos, mas só criou 7. 3 faleceram. E foi justamente quando ela completou os 10 filhos que veio a tragédia. Teve uma tragédia muito grande. A minha mãe, ela faleceu com 38 anos de idade e nessa época ela já ia ter o 10º filho, para vocês verem a situação como era. Dia 29 de setembro de 88, a minha mãe saiu para ter o 10º filho dela, foi para o hospital. Só que lá ela teve uma hemorragia muito grande depois do parto e não resistiu. Faleceu ela e a criança. E nessa época eu tinha 13 anos. O meu irmão mais velho tinha 15. E a minha irmã caçula, a pequenininha que ficou, tinha 3 anos. Nesse decorrer aí, desses 7 filhos que já tinha vivo, minha mãe tinha perdido mais 2 filhos, nasceram de tempo, mas faleceu, e mais esse outro, terceiro, que faleceu junto com ela. Aí começou o grande sofrimento, porque com 4 meses que ela tinha falecido, a minha mãe, porque durante esses 4 meses eu fiquei sendo a mãe de meus irmãos, morando junto com meu pai. Só que com 4 meses que a minha mãe tinha falecido, o meu pai casou novamente. E aí começou tudo. Não deu certo a gente viver com a atual esposa dele. Então eu e o meu irmão mais velho a gente foi os primeiros a sair de casa, porque o meu pai não concordava com a nossa opinião e botou a gente para fora de casa. Então a gente veio morar com meu avô, que para mim é o meu grande ídolo. Ele já faleceu, mas continua sendo também o meu grande ídolo, o meu avô. Foi onde eu encontrei todo o apoio do mundo. Ele não tinha condição financeira para me dar nada, mas tinha muito amor, muito carinho e nunca me negou um prato de comida. Eu fiquei na casa do meu avô até o dia que eu me casei. E meu irmão, aos 16 anos, teve que ir embora para São Paulo. Tinha um tio da gente que morava lá e mandou buscar ele foi embora, ficou lá. E meus outros irmãos, que ao todos eram 7, foi ficando um com uma tia, outro com outra, outro com outra, e ficou todo mundo assim, espatifado, como diz o ditado. Mas, como Deus é muito bom, cada um foi orientado pelas tias que souberam educar, que soube educar a gente, que não tinha condição financeira, mas tinha amor e educação para dar a gente. Então cada um depois foi seguindo o seu caminho, todos são casados, todos têm suas casas próprias. E a minha irmã caçula foi a que ficou mais tempo com a minha tia. Ela saiu de casa com 14 anos, da casa da minha tia, já para procurar trabalho. E daí ela já arrumou um casamento, também casou.
deu continuidade aos estudos. Hoje ela é a nossa advogada da família, a minha irmã caçula. E eu, graças a Deus, Deus me deu um marido que é um anjo. Casei em 92, eu fiquei de 88 a 92 na casa do meu avô. Aí me casei. Quando foi em 94, eu tive meu primeiro filho. Em 95, a minha outra filha foi bem pertinho do outro. Eu tive um casal só, parei por aí. Só que o meu esposo também, apesar de ser um anjo, que eu acredito que eu não encontraria outra pessoa melhor do que ele, podia encontrar igual, mas melhor jamais, também não tinha muitas condições, vivia também da agricultura. Aí já depois de um bom tempo, eu resolvi meter a cara e vender Natura. Quando eu comecei, chegou o meu primeiro pedido, cadê o dinheiro? Eu não tinha para pagar o boleto. Mas eu falei, eu não vou desistir. Eu já passei por muitas coisas difíceis e eu venci, não vai ser esse boleto que eu vou ficar sem pagar. Não vou desistir. Peguei o dinheiro emprestado, paguei, ainda hoje eu lembro o valor. O valor do boleto era R$ 93. E eu peguei R$ 100 emprestado para depois eu pagar. Já conversei logo com a pessoa que eu não tinha o dinheiro logo. Era para depois, quando eu arrumasse, pagar. Mas Deus é tão bom que eu coloquei todos os produtos numa bolsa, peguei minha bicicleta e caí no mundo, vendendo porta a porta. E antes de terminar o mês, eu já tinha vendido todos os produtos que eu tinha feito o pedido, mais o kit iniciante que veio. E eu fiz o dinheiro para pagar o que eu tinha pegado emprestado e sobrou para mim fazer outro pedido. Graças a Deus. E eu tô até hoje. Nunca fiquei um ciclo sem passar um pedido da Natura. Isso foi em 2004. Foi a minha primeira compra da Natura, em 2004. Isso quer dizer que eu já vou fazer 17 anos que eu tô nessa luta. Eu vendia porta a porta, passei acho que uns 10 anos ou mais vendendo porta a porta. Eu sempre comprava alguns produtos à pronta entrega. Se eu visse que o dinheiro dava para pagar, eu já estava comprando uns produtos à pronta entrega. Aí quando eu saía para entregar o pedido de quem tinha feito o pedido na revista, eu já levava mais uns produtos por fora, aproveitava, já mostrava, o cliente comprava e assim eu fiquei uns 10 anos ou mais. Hoje, graças a Deus, eu não vendo mais porta a porta. Eu trabalho em casa, minhas vendas pelas redes sociais, eu faço entrega em domicílio, porque eu trabalho muito com pronta entrega, aí eu faço entrega em domicílio. Mas as minhas vendas hoje pelas redes sociais. Então, agora acho que deu para vocês entenderem um pouco da minha vida difícil, que foi uma tragédia na minha infância, e da vitória que hoje eu me sinto uma pessoa vitoriosa, porque eu tive muitas perdas, muitas. E assim, eu não falei a história completa. A minha mãe faleceu em 88, dia 29 de setembro de 88. Aí a gente ficou perdido, sem rumo. Meu pai casou, construiu outra família, só que quando foi em julho de 90, o meu pai faleceu também. Em menos de 2 anos, a gente perdeu pai e mãe. Apesar de que a gente não pôde contar com ele em nada. Depois que a minha mãe faleceu, a gente não pôde contar com meu pai mais para nada.
mas a gente sabia que ele era o pai da gente, né? Pelo menos a gente tinha, assim, a esperança de que um dia as coisas mudassem. Mas infelizmente nunca mudou e acabou que a gente perdeu pai e mãe em menos de 2 anos e a gente teve que tocar a vida para frente, se agarrando nas oportunidades, nas chances que fosse aparecendo, mesmo que fosse pequena, para que a gente não se perdesse na vida. E graças a Deus, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, realizada, porque com muita luta, com muita garra, com perdas, hoje eu sou uma pessoa feliz, porque eu também, apesar de eu ter perdido o meu bem maior, que era os meus pais, hoje eu tenho uma família, eu tenho meu esposo, eu tenho um casal de filhos e tenho uma neta, que está para chegar outra, vai ser 2 netinhas, Maria Isabel e Rebeca. Aí também perdi o meu avô, que era tudo, tudo, tudo que eu tinha na minha vida. Para mim, ele foi, é e sempre será o meu grande ídolo, porque foi quem me apoiou, foi quem me deu força e foi quem sempre me deu o amor e o carinho que eu não tive dos meus pais. Então, essa é um pouco da minha história, gente. É uma história assim de vida sofrida, mas que também veio a vitória. Se vocês gostarem da minha história, quiserem deixar um comentário, falem aí o que vocês acharam da minha história de vida, tá? Tchau e fiquem com Deus.